Olá, no ar mais um Espaço Livre. No programa de hoje vamos falar sobre oniomania, que é a compulsão por comprar. 3 em cada 10 brasileiros consideram fazer compras como tipo de lazer favorito, de acordo com o estudo da SPC e da CNDL. Mas quando este prazer passa a ser uma doença? Para comentar este assunto, recebemos o psicólogo Nelson Destro Fragoso, doutor em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada pela presença, doutor. É um prazer estar aqui. Doutor, como perceber, que aquele prazer por comprar que muita gente tem pode ser algo mais sério, como um transtorno? O segredo está justamente na sua pergunta. Quando é prazer, não é um transtorno. Quando você começa a ficar dependente daquela situação, a gente começa a não ter mais prazer. A gente começa a ter um nível de ansiedade para fazer aquele comportamento. Então, eu não vou comprar mais porque aquilo me dá prazer. Eu vou comprar porque aquilo diminui minha ansiedade. Então, você começa a criar um processo de precisar comprar para ficar menos ansioso. Percebe que não é mais o prazer. É como se fosse uma solução para um incômodo. Essa troca de posição de prazer para satisfazer ou para eliminar um incômodo começa a caracterizar que você está começando a ter um problema. E a pessoa que ela tem o transtorno, ela consegue fazer essa diferenciação, perceber o momento que ela mudou, que não é mais prazer, que ela está indo comprar por ansiedade, ou é sempre alguém da família ou algum amigo próximo que consegue identificar? Geralmente a identificação é numa situação em que a coisa já meio descambou um pouco, de estar em dívidas, de estar atrapalhando a vida social da pessoa. E aí é muito comum quem leva essa pessoa para ir para um tratamento é a pressão familiar, ou o familiar mesmo pega e leva, né? Porque já está com o nome sujo, está devendo demais na praça, abre o armário e tem lá 200 pares de sapatos e aí você vai ver, a maior parte daqueles nunca foi usado. Então, quando você começa a ver esse comportamento, né, a família principalmente, né, ou os amigos muito próximos, é aí que a doença começa a ficar muito mais perceptível, né? É muito difícil, porque é uma coisa que é gradativa. Na maior parte das vezes não é assim, a pessoa dorme bem e acorda compulsiva, né? A compulsão é uma coisa que ela vai se agravando, vai se transformando, né? E quais são os gatilhos para o surgimento do transtorno? É difícil a gente generalizar. Chegar e falar assim que todo mundo que tem o transtorno se comporta igual. Uma perda familiar gera isso. No ser humano é muito comum as pessoas tentarem criar caixinhas, colocar as pessoas nas caixinhas e rotular, né? É muito difícil a gente conseguir enquadrar. O que acontece é que muitas vezes quando a pessoa sofre um trauma, uma grande perda, uma decepção muito grande, isso tudo ajuda a alimentar uma questão emocional onde a pessoa se sente mais necessitada, mais deprimida, e isso abre a possibilidade da pessoa começar um processo como esse, mas não que seja uma regra, né? E como que é feito o diagnóstico da oniomania? O diagnóstico principal é feito quando você conversa com a pessoa na entrevista, na anamnese, como é que é o comportamento de compra, como é que é o processo, por que ele se sente direcionado a comprar determinado item ou com determinada frequência. E aí você tem a resposta de que é porque eu fico muito ansioso e eu tenho que comprar, eu não consigo não comprar, né? E aí essa fala já começa a mostrar a dependência. E quais são os sintomas físicos do transtorno? Principalmente o suor nas mãos, uma irritabilidade muito grande, um nível de ansiedade, uma aceleração, às vezes, de comportamentos corporais. Enquanto ela não for comprar, essas características vão aumentando, essa ansiedade ela vai ficando mais aflorada. Então, esses sintomas vão aparecendo, principalmente a irritabilidade.
ela é capaz de enfrentar fisicamente a pessoa que está impedindo ela de sair para fazer compras. Para fazer compras. Caramba. E como que é feito o tratamento? O tratamento, primeiro, tem a parte psiquiátrica, né? Que se trata como toda compulsão, com medicação psiquiátrica. Eu não entro muito nesse mérito porque não é a minha praia da questão medicamentosa. E na terapia você trabalha através da terapia comportamental cognitiva, onde você pratica algumas atividades, alguns exercícios para trabalhar principalmente a ansiedade. E muitas vezes você trabalha no direcionamento de transferir essa energia da compulsão para outras atividades. Mas é outra situação que também chegar a generalizar, assim, todas as pessoas, a gente tem que trabalhar da mesma maneira. A gente tem que, muitas vezes, primeiro conseguir fazer a pessoa aceitar que ela tem uma doença, né? Principalmente doenças de personalidade, que ela faz parte desse espectro. Você primeiro tem que convencer que a pessoa tem a doença, mostrar para ela, e a partir da aceitação da doença, aí você ganhou já 60% do tratamento. E geralmente as pessoas elas demoram para procurar ajuda, para identificar que isso é uma doença mesmo, porque aqui a gente tem cerca de 3% da população já, né, com um transtorno. Demora um pouco, sim. Principalmente porque a gente faz parte de uma cidade, de uma sociedade que é consumista, né? A gente é empolgado, é incentivado, é motivado. Não pode ver uma promoção. Ontem eu estava conversando sobre isso com a minha filha, sobre a questão de celular, né? As pessoas ficam tão na necessidade de ter a última versão, sim, mas eles duram 8 meses, quer dizer, você só fica atual na versão por 8 meses. Então, a cada 8 meses você tem que trocar para você estar moderno tecnologicamente, senão você está ultrapassado, para ver como é o impulso para o consumo. Então, uma pessoa que já tem essa alimentação constante e passa a ter uma compulsão, para você enxergar que esse processo não é o normal, é uma compulsão, é quando começa a partir para o exagero. Eu acho que uma forma fácil de identificar é o bom senso. Quando começa a sair do ritmo do bom senso, é onde a gente já... Eu acho que é o gatilho para a gente observar que precisa fazer alguma coisa ali. Agora, na maior parte das vezes não que eu tinha te falado, na maior parte das vezes não é o paciente que procura, não. É a família que faz a pessoa ir ou leva a pessoa pessoalmente. Raramente a pessoa naturalmente percebe de uma maneira espontânea, fala, tem algo errado, eu vou lá. Na maior parte das vezes, o paciente ele consegue vencer esse transtorno ou ele tem que ficar em constante tratamento para controlar aquela ansiedade, aquela vontade de comprar? Então, se adere direito ao tratamento, a gente pode considerar que pelo menos metade dessa população, num prazo razoável de 1 ano, consegue eliminar. Mas tem uma outra boa parcela que precisa ficar em tratamento constante por muito mais tempo. E talvez uns 20%, 10%, 20% desse montante precisa fazer tratamento para o resto da vida. Mas como estamos falando de novo, né? Repetitivo, mas a gente está falando de ser humano. Então, vai muito de como a pessoa enfrenta a situação, como ela olha o tratamento, como ela segue. E aí você tem mais chance de ter uma evolução muito boa ou fazer o tratamento de uma maneira constante por 10 anos, eu não olho isso como negativo. Se ela parou de sofrer com o problema, isso já é positivo. O fato de tomar um comprimidinho por dia não é o que é o grande problema na vida dela, porque todos nós, a partir de uma idade, acaba tendo que tomar um remédio por uma questão ou outra. Então, não é um grande problema esse. E, doutor, existe alguma relação, né, entre o transtorno e a classe social da pessoa? Não. Nem em relação à classe, nem a questão de gênero. Existem pesquisas que um gênero, eu nem vou citar qual, mas que acaba rotulando e isso não ajuda. Nem o gênero, nem classe social. Você, para uma compulsão, você está sujeito a ter um transtorno como esse
em qualquer circunstância. Não tem ninguém está livre. Tem alguma idade? Na verdade, a idade, principalmente da população ativa, né, que tem poder aquisitivo, que tem uma possibilidade de fazer compra mais cara ou mais barata, né, essa pessoa está mais propensa. Um jovem que vive de uma mesada, que é muito pouco e serve mais para condição de alimentação, a tendência, a chance é muito menor. Tá? Mas a população ativa, né, que sofre muito mais das pressões da sociedade como um todo, elas são mais vulneráveis. E o senhor concorda que muita gente acha que comprar é apenas um lazer? Ah, sim. Tem pessoas que vão para compras como lazer, algumas vão para, ajudar a relaxar, a distrair, né? Uma coisa assim, eu estou muito nervoso, eu vou fazer umas compras no shopping ou na rua direita, sei lá, e vou me distrair, vou relaxar. Isso não é a compulsão, né? A compulsão tem outra característica. Tem uma necessidade de aquisição para diminuir a ansiedade. É bem diferente. Se você gosta de fazer compras de lazer, não se preocupe, não é isso que vai caracterizar você como uma pessoa que tem uma compulsão como essa. Até porque a gente tem esse hábito de ir ao shopping, às vezes até para passear mesmo, olhar a vitrine de lojas, almoçar ou jantar no shopping, você acaba comprando uma coisinha, aí é considerado um lazer, quando você não ultrapassa os limites, isso, né? Exatamente. Você vai no shopping, você vai no mercado, isso é muito comum, né? Aí na hora de pagar, você entra naquele corredor com um monte de coisa em volta. Você sai pegando tudo. Aí você pega aquilo e fala, nossa, compras por impulso. É por impulso, mas não é por compulsão, né? Existe no marketing estudos para escolher que produtos colocarem ali para justamente provocar isso nas pessoas. Ela compra, depois chega em casa e fala, nossa, mas por que eu comprei essa bala? Por que eu comprei essa revista? Estava ali e acaba comprando mesmo. Isso é diferente. Tá? Doutora, a gente vai continuar falando sobre o assunto daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Espaço Livre. Até já! De volta com o Espaço Livre, hoje sobre oniomania. Nosso convidado é o psicólogo Nelson Destro Fragoso, doutor em administração pela Universidade Mackenzie. Doutor, a gente falou sobre as compras por lazer. Tem muita gente que utiliza as compras nesse momento para aliviar o estresse do dia a dia, as frustrações também? Tem. É muito comum. Você tá muito tenso, muito nervoso e tal, né? Tá meio decepcionado, frustrado. Aí você sair para distrair, acaba comprando algumas coisas e tal. Isso não é a doença, né? Isso é só um momento seu de lazer, como poderia ser de ir numa loja ver as vitrines, como poderia ir num restaurante, jantar, enfim, né? Em relação às compras pela internet, eu acho que na internet a gente às vezes acaba comprando muito por impulso. A gente falou do mercado, né? Quando a gente está ali no caixa, que a gente pega uma revista, pega um chocolate, um chiclete que está ali perto, por impulso. Na internet, a pessoa consegue ter a noção quando a compra é por impulso e qual é o momento, aquele gatilho que passa do impulso para um transtorno mesmo? Eu enxergo que hoje esse é o grande problema. Porque quando você tem muito acesso a muita coisa pela internet e você é bombardeado por muita propaganda para comprar muita coisa. Muita loja de e-commerce, é só ir lá preencher os dados, pôr o número do seu cartão e foi. Por isso que o número de devolução de produtos na primeira semana é gigantesco. Porque o cara comprou e depois fala, por que eu quero isso? Nossa, onde eu estava com a cabeça quando eu comprei? E vai devolvendo. Aonde entra a compulsão? Primeiro, ele não tem esse comportamento muito da devolução. E segundo, é que ele começa a estourar, né? Seu cartão é de R$5.000, você faz a compra que estoura esse limite, aí depois você não consegue pagar, aí você começa a pedalar, aí você começa a pedir cartão emprestado para os parentes para poder
comprar alguma outra coisa. E aí você vai nesse caminho de estourando todo mundo, né? Começa a comprar com boleto, enfim, você começa a utilizar todas as opções, né? Exatamente. É aí que a coisa, é a sinalização de que a coisa desandou, né? Mas talvez seja um elemento hoje que mais complica um tratamento. Porque num tratamento, se você quer trabalhar com ele, tirar ele da possibilidade de comprar e depois ir expondo ele a essa situação aos poucos, que chama exposição gradativa, com a internet a dificuldade para esse tratamento é maior. Principalmente porque a chance dele tentar enganar o tratamento não é uma coisa tão absurda, tá? Todo tipo de tratamento de compulsão, o grande problema nas recaídas é a tentativa de enganar os profissionais, né? Fazendo as coisas de maneira escondida. E aí pela internet é muito fácil, porque até no celular você faz. Exatamente. Nem a família percebe, né? Não, Então, você começa a ter uma necessidade de ter mais amarras no processo. E depois de quanto tempo de tratamento é possível, né, perceber alguma melhora? Então, se o paciente engajou no tratamento de maneira adequada, eu vejo assim que com 6 meses de tratamento você percebe uma melhora muito grande. Eu acho que o grande segredo é mostrar para o paciente que ganhos ele tem em conseguir seguir o tratamento adequadamente. Mas nunca deixar de se decepcionar pelas recaídas. Porque em alguns momentos ele pode recair, ele pode oscilar, né? Como em qualquer compulsão. Então a gente precisa estar preparado para dar esse amor, dar esse carinho, dar esse voto de confiança. Mas é a 4ª vez que ele recai durante o tratamento, não está adiantando nada. Isso é muito comum os parentes falarem. Não é assim. Assim, ele comprava toda semana uma fortuna. Ele recaiu depois de 3 meses, deu uma descompensada. Depois de outros 3 meses, outra. Se você olhar o processo, você vai ver que houve uma evolução. Então, manter essa paciência, manter todo mundo engajado no tratamento. É muito importante entender que uma pessoa como essa, com um problema como esse, ele não é mau caráter, ele não é pilantra, ele não é sem vergonha. Ele tem uma doença. É por isso que a ajuda da família e dos amigos é fundamental durante todo o processo. Todo o processo. O engajamento. Tanto que assim, nas primeiras consultas, a gente costuma trazer a pessoa e principalmente quem mora junto na casa. Né? Ou as pessoas que ele tem influência. Ele mora com a mulher, com os filhos, mas a mãe gosta muito, traz a mãe, para ela não emprestar o cartão de crédito. Né? Essa amarração é muito importante para as pessoas entenderem. Ela está com problema de saúde, é um problema que causa principalmente transtorno social, né? Então a gente precisa tratar e precisa que todo mundo acredite e participe. Não é brigando, não é estressando, não é amarrando na cadeira, mas vai ter que falar não, vai ter que, em alguns momentos, olhar sério e pôr parâmetro, né? Tem que garantir a tomada da medicação que o psiquiatra indicar, tem que fazer o tratamento psicoterápico adequadamente, não está funcionando com aquele psiquiatra, com aquela medicação, com aquele psicólogo, troca, mas o tratamento é esse, então tem que seguir e procurar seguir direitinho o protocolo. É comum, então, as pessoas pegarem cartão emprestado, dinheiro emprestado com amigos, com familiares, aí nesse momento não pode emprestar, né? Não, em hipótese alguma. E aí, porque até a mesma... uma comparação muito grande que acontece com uma pessoa que usa a droga e você tira. Ele tem uma crise. Sim. E é muito comum que nessas situações também aconteçam crises. Para isso que tem o tratamento médico e psicológico para ajudar ele a viver e controlar essas crises. Entendeu? Não é uma situação... É uma situação que parece banal, né? Porque você não perde um olho, você não fica com o braço torto, né? Você não vai engessar um pé, você não tem nada fisicamente que você olhe e vê, né? Só que ele interfere no funcionamento da pessoa e ela está num grau de ansiedade muito grande para estar com aquele processo. Então, ele tem uma doença que, para ser tratada,
tem um processo que precisa ser sério aí. Não é brinquedo. Essas pessoas que têm a doença, geralmente, elas têm a vida financeira fora de controle? Deixam de pagar as contas de casa para fazer compras? Sim. Comum, natural. Não é nada assustador, não. É assim mesmo. Tá, tudo isso são sinalizações de que a coisa desandou, né? Tem alguma coisa errada aí. Precisa ter uma interferência, ter um tratamento. Essa pessoa precisa de ajuda. E mesmo sem pagar as contas pessoais, as contas de casa, a pessoa geralmente não acredita que ela está doente. Ela se sente culpada, né? Algumas aceitam com mais facilidade o tratamento por isso. Elas se sentem culpadas por aquilo, elas sabem que está errado. Então, elas não estão conseguindo sozinho mais. Mas depende muito da personalidade da pessoa. Não é todo mundo que tem culpa. Não, porque tem pessoas que são mais independentes na vida social normalmente. Sempre foi controlado, sempre foi uma pessoa organizada. Como assim eu estou com isso? Como assim? Isso é bobagem. Psicólogo é para louco. Imagina, eu vou no psiquiatra. Essa resistência com o tratamento em aceitar a doença é o grande problema nesse processo. Eu costumo dizer, fez amizade com a doença, aí vai fácil. O problema é fazer amizade com a doença. Enquanto não faz amizade com a doença, fica enfrentando ela. E enfrentar é negar. Aí você nega que você vai tomar um remédio se você não acredita que você tem um problema? Você não toma. Você vai seguir um psicólogo que está ali para tratar um problema que você não acredita que você tenha? Você não vai. Então, enquanto você não adere ao tratamento de uma maneira adequada, a coisa fica muito complicada, estica muito. Tem casos de pessoas que chegaram a perder tudo porque não aceitavam que estavam doentes, não foram procurar ajuda e continuaram gastando o que tinham e o que não tinham? Tem. É normal que tenha, né? Não é a grande massa, porque é muito comum as famílias intervirem no processo, mas com dívidas. Aí vem aquilo que você me perguntou lá atrás. Se a capacidade financeira interfere na classe social da pessoa. Se é uma pessoa de classe social alta, que geralmente tem limites muito altos e tudo mais, então o prejuízo é enorme. Se é uma pessoa que tem uma capacidade financeira menor, então aí o prejuízo tende a ser um pouco menor, ou dentro da realidade dessa pessoa impacta. Tem uma coisa que a gente precisa lembrar, é assim, não adianta também, sem tratamento, tirar carteira, cartão, porque a pessoa com esse problema, se ela se sente incapaz de poder comprar, ela tem a possibilidade de roubar. Isso que eu ia perguntar, tem alguma relação entre a oniomonia e a cleptomania? Tipo, a pessoa vai e não tem o dinheiro para comprar no momento e ela acaba roubando um sapato, um batom, que é coisa pequena, consegue colocar ali na bolsa? Pode. Mas veja, não é que é cleptomaníaco, né? Não é uma relação de uma com a outra, são dois problemas, cada um com as suas características. A falta do cartão que leva a pessoa a roubar. Muitas vezes, roubar alguma coisa para ser aquilo que substitui o que seria comprado, ou roubar alguma coisa para vender e para comprar algum outro item, que é o que, naquele momento do impulso, é o que interessava para ele, né? Então, eu roubo uma jaqueta porque eu vendo, aí eu vou comprar sapato, que é o meu impulso de comprar sapato, né? Não existe Existem pessoas que compram qualquer tipo de coisa, eletrônico, roupa. Existem pessoas que têm uma tendência aí a um tipo de produto. Aí esse cara tem 30 sapatos. Eu ia dar exemplo de vestido, mas não dá certo para homem. A mulher tem lá 30 vestidos parecidos e ela nunca usou nenhum, né? Eles não compram pelo apego, né? Não tem apego nenhum. É o ato de comprar, né? É isso que diminui a ansiedade. Depois o que vai acontecer com aquilo, fica lá guardado, não é um colecionismo, não é uma coisa assim. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no programa. Quer deixar algum contato? O meu e-mail, né? Se precisar de alguma coisa, ndfragoso@yahoo.com.br. Fico à disposição. Obrigada, doutor. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Espaço Livre. Até semana que vem. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.